Olá, meus amigos, muito bom dia, domingo de Páscoa. Mas que Páscoa? A de Moisés, a judaica ou a cristã? Fique nesse vídeo que você vai entender a diferença entre elas e o verdadeiro sentido para nós cristãos da verdadeira Páscoa. A Páscoa ela surge como uma celebração, uma ordem dada por Deus e transmitida por Moisés, quando da saída do povo de Deus do Egito. Eles deveriam matar um cordeiro, pegar o seu sangue, pintar a porta, né, o batente, o portal, né, daquela porta, né, com o sangue, até porque aquela porta ela era no Egito escrita com vários deuses, né, com várias proteções pagãs, né? Então era um jeito também de Deus ver se aquela pessoa acreditava mais no sangue do cordeiro do que naquelas inscrições egípcias, não é verdade? E comeriam os pães sem fermento, porque não daria nem tempo de serem fermentados, né? Ou seja, representando a necessidade da pressa de sair do Egito, né? E os temperos amargos, né? Representando os anos amargos que eles passaram, mais de 400 anos ali. Então essa era a Páscoa, que livrava eles da morte do primogênito, e isso é importante você lembrar, da morte do primogênito e também da escravidão. Com o passar do tempo, os judeus eles foram modificando um pouco essa Páscoa. Então, porque na lei de Moisés era uma única noite. Era, né, no dia 14º do mês de Nissan, ou Aviv, né, dependendo aí da tradução, do tipo de língua que você utiliza. Então, você faria exatamente isso no 14º dia, era um único dia. Os judeus eles ampliaram, eles faziam a morte do animal, né, imaculado, sem manchas, do cordeiro, no 14º dia, comiam o animal e continuariam comendo os pães ázimos, né, que era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, né, durava mais ou menos uma semana. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas a essência continuava sendo a celebração da saída do povo de Deus do Egito, né? A libertação da escravidão, a proteção da morte do primogênito, né? E continuaria o sentido sendo basicamente o mesmo, tá? Mas, e para nós? Né? E Jesus, ele veio cumprir toda a lei, então ele cumpre qual Páscoa? É interessante, às vezes passa despercebido para muitos, quando você olha os evangelhos, você vê que Jesus fala assim, mande preparar um lugar, vá até tal lugar, fala que o Senhor precisa desse lugar para comermos a Páscoa, para celebrarmos a Páscoa. Então aquela santa ceia que hoje nós falamos, na verdade, tecnicamente, ali é a Páscoa. Se fala do pão e do vinho, Jesus pega o pão e o vinho, né, mostrando como o seu corpo e o seu sangue, representando isso, mas ali é a Páscoa. Muito provavelmente haveria um cordeiro ali, que eles utilizaram, não comeram só pão e vinho, né? Deveria ter um cordeiro. Jesus ele participou da Páscoa. Só que olha que interessante, no mesmo dia, porque outra coisa que é interessante nós sabemos é que o dia para o judeu, ele é contado desde como Deus criou o mundo lá em Gênesis. Quando você vai em Gênesis e Deus fala, haja luz e houve luz, e diz que ali houve o primeiro dia, ele fala assim, houve tarde e manhã. Ele não fala manhã e tarde, fala tarde e manhã, e foi o primeiro dia. Então, para o judeu, a primeira hora do dia é às 18h01, 6h01 da tarde. Começa o primeiro dia. Então, Jesus, ele pode ter feito a Páscoa dele às 7 horas da noite, vamos colocar assim, né? No 14º dia de Nissan, celebrou a Páscoa, e ele foi morto no mesmo dia. Porque até às 18 horas do outro dia, e nós sabemos que ele foi morto à 9ª hora, ou seja, às 3 horas da tarde, do mesmo dia. Por isso que
os evangelhos falam que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro. Mas aí também tem algumas questões. Fala, olha, mas a Páscoa, se ela tem como objetivo celebrar a saída do povo de Deus do Egito, a proteção dos primogênitos, né, saída da escravidão, por que Jesus tirou todos os nossos pecados? Não era melhor então Jesus ter morrido no Yom Kippur, no dia da expiação? Porque esse dia da Páscoa não é o dia da expiação, onde se mata o cordeiro santo e imaculado uma vez por ano, onde o sacerdote pega o sangue desse cordeiro, vai até o Santo dos Santos, faz a expiação, coloca a mão no Azazel, né, no outro bode, e que manda os pecados para fora da cidade. Esse é o Yom Kippur, o dia da expiação. Não é. A Páscoa não. A Páscoa celebra uma outra coisa, a saída do Egito. Então por que Jesus morre na Páscoa, né? Não seria melhor ele ter morrido no Yom Kippur, já que ele levou sobre si todos os nossos pecados? Então, vamos entender isso, né, de uma forma rápida. Primeiro que Jesus cumpriu. Isso é muito importante. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a Páscoa. Então ele fala, desejei muito essa Páscoa, ter convosco essa Páscoa, não é? E ele morre no mesmo horário onde o sacerdote, às 3 horas da tarde, à 9ª hora, o sacerdote está imolando o cordeiro pascal, não o cordeiro da expiação, que é no Yom Kippur, já expliquei, mas no mesmo momento. Voltamos. Então, por que isso ocorre? Né? Porque Jesus morre, né, não no Yom Kippur. Então, vamos lá. Jesus, ele veio para fazer um único sacrifício por todos. Não só pelo sacrifício da expiação, né, no Yom Kippur, pelos pecados, não só o sacrifício pascal, mas também os sacrifícios que ocorriam diariamente, de manhã e à noite. Se você ler o livro de Hebreus, fala que ele fez um sacrifício por todos, um sacrifício eterno. Então, por isso que não se precisa mais sacrificar. Jesus é o nosso sacrifício. Ele se sacrificou uma única vez e foi o bastante. Ele é o Cordeiro puro, santo, imaculado, o primogênito. Veja que aqui é interessante, quando fala do primogênito, se refere à Páscoa, aos pecados, ao Yom Kippur. Tanto é que ele foi morto fora da cidade. O cordeiro pascal era dentro da cidade. O cordeiro que levava os pecados ia para fora da cidade. Jesus foi morto, né, fora da cidade. Então ele conseguiu completar todos os sacrifícios em um. Do Yom Kippur, o pascal, os diários, né? Ele é o sacrifício perfeito, completo. Então a Páscoa, na verdade, ela celebra a morte. Então a Páscoa, tecnicamente, deveria ser na sexta. Né? Para os judeus, é na sexta, né? Tanto na ordem judaica, na ordem mosaica, Moisés, que Deus deu, na sexta-feira. Os judeus continuam, só ampliaram os dias, né? Mas eles continuavam matando o cordeiro na sexta-feira, né? No 14º dia de Nissan. Aí tem questão de calendário lunar dos essênios, lunar dos judeus, do solar dos essênios. Mas aí não vem ao caso, não é a proposta desse vídeo, tá? Mas Jesus ele vem e cumpre exatamente todos os requisitos, né, da Páscoa, e ele tinha que cumprir toda a lei, e ele faz o sacrifício perfeito. Então o sacrifício, a Páscoa é comemorada a morte. Tecnicamente deveria ser na sexta-feira, que nós, tanto os judeus comemoram, né, até hoje, e os cristãos deveriam comemorar na sexta-feira. Só que tem um detalhe. O cordeiro pascal, como o cordeiro do Yom Kippur, nunca ressuscitou. Né? Era uma sombra de algo que iria vir. Não foi eterno, não foi único. Então a diferença é que Jesus ressuscitou no 3º dia, no domingo. Posso até gravar um vídeo depois com relação a esses 3 dias. Ele ressuscitou no 3º dia. E essa fez toda a diferença. Por isso que nós comemoramos, entre aspas, a Páscoa. Porque a Páscoa deveria ser sexta. Né? Nós comemoramos no domingo a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele mostrou que é possível ressuscitar. Deus, o Espírito de Deus o ressuscitou. E essa é a nossa esperança. É nisso que nós aguardamos. Se ele ressuscitou,
né, nós também ressuscitaremos. O mesmo Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar. Ele é o selo, ele é a garantia de que nós vamos ressuscitar naquele grande dia de Deus. Amém? Então, essa é a grande beleza, né, de um sacrifício único, santo, perfeito, eterno, e que houve a ressurreição. Tem até uma música que fala, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ou seja, se ele foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. Então, celebrem, vamos celebrar, né, a vida, não a morte, a Páscoa antiga, né, a vida. Porque Jesus ressuscitou e o Espírito Santo de Deus vai nos ressuscitar e ele está lá, sendo o nosso advogado, intercedendo por nós, né, advogando por nós perante Deus, e naquele dia nós teremos vitória. Feliz Páscoa, Deus abençoe, um grande abraço.